¿Amas a Dios o solo lo buscas cuando todo se derrumba? Esa pregunta tan simple y tan profunda tiene el poder de desnudar el alma, porque no se trata solo de rezar, ni de ir a misa, ni de llevar un rosario en el bolsillo. Se trata de algo mucho más íntimo, algo que toca la raíz de tu relación con Él. Padre Pío solía decir que el amor a Dios se mide en el silencio del dolor, no en la abundancia de los milagros. Y quizá, si estás aquí ahora, no es por casualidad. Tal vez esta pregunta viene a sacudirte por dentro, a recordarte que Dios no quiere solo tu necesidad, quiere tu corazón entero. ¿Cuántas veces has sentido que orabas sin respuesta, que tus palabras subían al cielo y volvían vacías, que te arrodillabas frente a una imagen y no sentías nada? En esos momentos, el alma se impacienta y empieza a negociar con Dios. Si me ayudas, te prometo que... Pero el amor verdadero no negocia, se entrega. Padre Pío lo sabía, y por eso sus palabras aún hoy siguen cortando el alma como una espada de luz. Él no hablaba para agradar, hablaba para despertar. Fíjate en esto: cuando todo en tu vida se derrumba, cuando la enfermedad toca tu cuerpo, cuando alguien te traiciona, cuando los sueños parecen morir, ¿a quién buscas primero? ¿A Dios o a lo que esperas recibir de Él? Esa diferencia, aunque parezca pequeña, separa a quienes lo aman de quienes solo lo necesitan. Y no es una condena, es una invitación, la de pasar del amor condicionado al amor verdadero. Padre Pío enfrentaba esa lucha todos los días, no con palabras vacías, sino con heridas reales, con noches de silencio y con lágrimas ofrecidas por las almas que, como la tuya, buscan sentido en medio del dolor. Quizá tú también sientas eso, una mezcla de fe y cansancio, esperanza y miedo. Tal vez rezas y no entiendes por qué las cosas no cambian. Pero hay algo que Padre Pío descubrió en sus noches de sufrimiento. Dios a veces no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón dentro de ellas. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Cuando pensabas que todo estaba perdido, pero de repente algo dentro de ti se volvió más fuerte, más consciente, más fiel. Esa es la obra invisible de Dios, la que no se ve, pero transforma todo. Padre Pío no buscaba convencer, sino confrontar. No te hablaba para que sintieras culpa, sino para que reconocieras cuánto te ama Dios, incluso cuando tú no lo miras. Él sabía que muchos ven a Dios como un refugio temporal, un salvavidas en el naufragio, pero pocos lo aman como un hogar permanente. Y esa es la pregunta que retumba en su mensaje. ¿Amas a Dios por lo que te da o por lo que es? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Talvez exista algo no seu modo de amar a Deus que ainda precisa ser purificado. Talvez existam hábitos, palavras, objetos ou lugares que estão roubando a tua bênção sem que percebas. Padre Pio falava disso com firmeza, não para assustar, mas para libertar, porque o amor verdadeiro a Deus não vive de aparências, vive de entrega. Y en los próximos minutos vas a entender por qué el alma que ama sin interés vive en paz, incluso en medio de la tormenta. Porque no hay dolor que resista a un corazón completamente entregado a Dios. Pero antes de seguir, detente un segundo. Escucha en silencio esa pregunta que aún resuena. ¿Amas a Dios o solo lo necesitas? Y tal vez seja justamente esa pregunta. ¿Amas a Dios o solo lo necesitas? Que esteja acendendo algo dentro de você agora. Porque no fundo, cada de nós já viveu esse conflito. Já chorou pedindo uma resposta que não veio. Já se sentiu abandonado no meio do silêncio de Deus. Já duvidou se o céu ainda estava ouvindo. Mas é nesse instante, nesse tipo de dor silenciosa, que o amor verdadeiro começa a nascer. E sabe, esse é o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Quando você entende que Deus não precisa provar nada, porque Ele já te ama mesmo quando você não entende o porquê das coisas. Padre Pio dizia que o amor que permanece mesmo sem recompensa é o que mais se parece com o amor de Cristo. E talvez essa reflexão esteja te tocando agora, porque há algo dentro de você que anseia por esse tipo de amor. Um amor maduro, profundo e livre de interesses. Se esse assunto faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Compartilha o que você sente quando pensa em Deus. É gratidão, é saudade, é dúvida,
é desejo de proximidade. Tudo isso faz parte do caminho espiritual. O seu comentário pode ser a palavra que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir da fé. E se essa mensagem te fez parar por um momento para refletir sobre o seu próprio relacionamento com Deus, deixa o seu like agora. Parece algo simples, mas quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e mostra para mais pessoas que talvez estejam perdidas, precisando ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. A sua participação aqui é o que faz esse canal continuar, é o que mantém viva essa corrente de fé que alcança tantos corações. Cada novo inscrito é alguém dizendo: sim, eu quero continuar esse caminho, quero aprender, quero crescer espiritualmente. Então, se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora e caminha junto com a gente. Porque aqui cada palavra, cada oração e cada história é uma ponte entre você e o amor de Deus. E o que estamos construindo juntos vai muito além de um vídeo. É um espaço onde a fé encontra voz, onde o silêncio ganha sentido e onde corações são tocados todos os dias. Agora respira fundo. Deixa que essa mensagem continue ecoando aí dentro, porque o que vem a seguir vai te mostrar o quanto o amor de Deus é capaz de transformar até as partes mais escondidas da tua alma. Padre Pio foi um homem que conheceu o amor de Deus não pelas palavras, mas pelas feridas. Ele não falava sobre fé de um lugar confortável, mas de um lugar de dor, entrega e sacrifício. Sua vida inteira foi uma conversa silenciosa com o céu, marcada por momentos de profundo sofrimento e também por uma presença divina que muitos não conseguiam compreender. Enquanto o mundo o olhava com espanto, ele vivia o que chamava de comunhão com o sofrimento de Cristo, um mistério que ia muito além do físico, porque alcançava o espírito. Ele costumava dizer: o amor que não dói, não purifica. E quando dizia isso, não era poesia, era verdade vivida na pele. Imagine por um momento o que significa amar até doer, não no sentido do sofrimento vazio, mas do amor que renuncia, que permanece, que escolhe o bem mesmo quando o coração quer fugir. Esse era o amor que movia Padre Pio. Ele não amava a Deus porque tudo dava certo, mas justamente porque sabia que o verdadeiro amor é provado quando tudo parece ruir. Essa é uma verdade oculta que poucos têm coragem de encarar. O amor maduro não busca recompensa, busca comunhão. E essa comunhão, às vezes, só nasce no silêncio da dor. O impacto da vida de Padre Pio não está apenas em seus milagres, mas na mentalidade que ele inspirava. Ele enxergava a fé como uma jornada de transformação interior, um processo de lapidação da alma. Era como se dissesse: Deus não quer te ver sofrer, mas Ele usa a dor para te mostrar o quanto você é capaz de amar. Essa frase resume toda uma teologia viva. Ele entendia que o sofrimento, quando oferecido com amor, deixa de ser peso e se torna caminho. Nos bastidores da santidade há lágrimas que ninguém vê. Padre Pio sangrava nas mãos, nos pés e no lado, os mesmos lugares onde Cristo foi ferido. Esses estigmas eram como sinais visíveis de uma entrega invisível. Muitos se espantavam, outros duvidavam, mas ele nunca buscou provar nada. Apenas dizia: é o amor de Deus que me faz suportar. E é aqui que a história toca algo profundo em nós, porque de certa forma todos carregamos feridas, algumas visíveis, outras escondidas. Mas a pergunta é: o que fazemos com elas? Padre Pio transformava a dor em oração. Cada lágrima, cada incompreensão, cada noite sem descanso virava uma conversa com Deus. Ele não pedia que o sofrimento fosse tirado, mas que servisse para salvar almas. Essa é a diferença entre o amor interessado e o amor verdadeiro. O primeiro busca consolo, o segundo busca propósito. O amor interessado quer o milagre, o verdadeiro quer o encontro. E talvez seja por isso que a presença de Padre Pio ainda emociona tantos corações, porque ele viveu o amor que não depende de respostas, mas de fidelidade. Há um poder imenso em compreender isso. O diz: amor que não dói, como ele dizia, não purifica. Isso não quer dizer que devemos buscar sofrimento, mas que o verdadeiro amor inevitavelmente nos convida a renunciar a algo de nós mesmos. É nesse ponto que a fé e a transformação se unem, porque amar a Deus
é uma decisão, não uma emoção. É escolher permanecer mesmo quando não há sinais, mesmo quando o silêncio parece eterno. Padre Pio acreditava que o amor é a ponte entre o céu e a terra, e essa ponte se sustenta pela entrega. Ele sabia que o coração humano tende a buscar atalhos, soluções rápidas, mas o caminho da graça é feito de paciência e verdade. Quando falava sobre isso, sua voz não era de alguém distante, mas de quem entendia as batalhas interiores que todos enfrentamos. Ele conhecia o peso das tentações, a confusão da mente, o cansaço da alma, e ainda assim dizia que a dor só é insuportável quando deixamos de enxergar o amor que a atravessa. Essa percepção muda tudo, porque o sofrimento, sem amor, se torna vazio. Mas o sofrimento oferecido a Deus se transforma em redenção. Padre Pio via isso com clareza. Quando alguém lhe perguntava como suportava tanto, ele respondia: "Eu não suporto, é Cristo em mim quem suporta." Essa frase carrega um segredo espiritual profundo, uma revelação sobre dependência e entrega total. Quando deixamos de lutar sozinhos e convidamos Deus para dentro da dor, ela perde o poder de nos destruir, passa a nos moldar. E talvez esse seja o ponto mais importante. A dor não é o fim, é o processo. É o terreno onde Deus planta algo novo. Padre Pio vivia isso todos os dias, transformando o sofrimento em instrumento de amor. Ele entendia que cada renúncia, cada humilhação, cada lágrima oferecida era uma semente plantada no jardim da eternidade. E essa visão é o que separa o desespero da esperança. Quem vê apenas a dor se perde, mas quem enxerga o propósito escondido nela amadurece. Quando você entende essa verdade, começa a perceber que os momentos difíceis da sua vida talvez tenham sido os que mais te aproximaram de Deus, que as feridas que doeram tanto também foram as que mais abriram espaço para Ele agir. É um paradoxo divino. Quanto mais quebrado o coração, mais ele cabe no amor de Deus. E Padre Pio sabia disso como ninguém. Ele não pregava teorias, ele vivia essa realidade. E é por isso que sua voz ainda ecoa, porque fala de uma experiência que ultrapassa o tempo. Há algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, sobrenatural nessa história. Porque o amor de Deus não é apenas um sentimento que consola, é uma força que transforma. Ele destrói o orgulho, cura a alma e refaz o que parecia perdido. Padre Pio viveu essa força e se tornou um espelho dela. Quando olhamos para ele, vemos a dor, sim, mas também vemos o brilho de alguém que descobriu o sentido escondido por trás dela. E esse sentido é o amor. Esse é o tipo de amor que o mundo não entende. O amor que não se explica, apenas se sente. O amor que perdoa sem razão, que continua mesmo sem retorno, que serve mesmo sem reconhecimento. Esse é o amor que purifica, o amor que liberta, o amor que salva. É o amor que não busca aplausos, mas transformação. É o amor que nasce da cruz e, por isso, é o único que permanece quando tudo o mais desaba. E quando você começa a enxergar a vida com essa mentalidade, tudo muda. As dores já não parecem castigos, mas convites. As perdas deixam de ser o fim e se tornam passagens para algo maior. O sofrimento deixa de ser uma sentença e passa a ser um instrumento de renascimento. E é nesse ponto que a fé deixa de ser um refúgio e se torna uma chama, uma luz que arde, mas também ilumina. Padre Pio nos ensina que amar a Deus de verdade é aceitar esse fogo, é deixar que ele queime o que precisa ser purificado, para que reste apenas o essencial. É esse tipo de amor que purifica a alma e abre as portas para bênçãos que o olhar humano não pode compreender. É um processo silencioso, profundo e muitas vezes doloroso, mas também é o caminho mais seguro para a liberdade interior. Se essas palavras ressoaram em você de alguma forma, escreve aqui nos comentários uma frase que simbolize esse sentimento. Pode ser simples como: quero amar até doer. Essa frase tem poder, porque não é apenas um desejo, é um compromisso com a verdade que transforma o coração e prepara o espírito para o que ainda está por vir. E continue normalmente com a explicação. Há momentos na vida em que o céu parece fechado e nenhuma oração encontra resposta. É como se o próprio Deus tivesse se recolhido em silêncio, e a alma perdida nesse vazio começa a se perguntar:
Por que ele não fala comigo? Esse é um dos dilemas mais profundos da fé, o silêncio de Deus. Um silêncio que inquieta, que desafia, mas que também revela verdades ocultas sobre o coração humano. Padre Pio compreendia esse mistério como poucos. Para ele, o silêncio não era ausência, era prova. Um teste que separa aqueles que amam a Deus pelo que ele oferece daqueles que o amam simplesmente porque ele... Muitos interpretam o silêncio como abandono. Sentem que foram esquecidos, que suas preces não têm valor. Mas Padre Pio ensinava que o silêncio de Deus é, na verdade, um tempo de construção interior, uma jornada onde o ego se desfaz e a fé amadurece. É nesse silêncio que a alma é purificada, que o amor é testado e que as decisões espirituais ganham peso eterno. Porque acreditar quando tudo está bem é fácil. O verdadeiro desafio é continuar acreditando quando não se ouve nada. Ele dizia que o amor puro é aquele que resiste ao silêncio e que as maiores revelações de Deus muitas vezes acontecem quando pensamos que Ele não está dizendo nada. E talvez seja isso o que esteja acontecendo com você agora. Talvez o silêncio que dói tanto não seja um castigo, mas um chamado. Uma forma delicada de Deus te ensinar a confiar sem precisar ver, de te mostrar que a fé não é um contrato, é uma entrega. É curioso como o silêncio tem o poder de nos confrontar com nós mesmos. Quando as respostas não vêm, o coração começa a revelar suas verdadeiras intenções. Descobrimos o quanto buscamos Deus apenas por necessidade e o quanto o amamos de verdade. Padre Pio afirmava que quando Deus se cala, Ele não se ausenta. Ele está observando o quanto suportamos permanecer em amor mesmo sem recompensa. É nesse tipo de prova que o amor deixa de ser emoção e se torna decisão. Há uma beleza oculta no silêncio divino. É nele que aprendemos a diferenciar fé de expectativa, paciência de desistência, amor de interesse. Padre Pio chamava esse período de a noite da alma, um tempo em que a luz parece desaparecer, mas o coração é chamado a continuar aceso. Essa experiência, embora dolorosa, tem um impacto profundo. Ela transforma completamente a mentalidade espiritual. Faz com que o ser humano deixe de buscar consolo imediato e passe a desejar comunhão verdadeira. O silêncio de Deus é, na verdade, um diálogo secreto. Ele fala de forma diferente, através de pessoas, de circunstâncias, de pequenas coincidências que parecem insignificantes, mas carregam um significado enorme. Padre Pio vivia isso com intensidade. Em muitos momentos, ele não ouvia nada, mas sentia tudo. E essa sensibilidade o levava a entender que a fé é como uma chama. Se o vento sopra, ela não se apaga, apenas se curva para continuar acesa. Há também um lado psicológico nesse processo. Quando o silêncio se estende, a mente tenta preencher o vazio com medo e dúvida. É o momento em que o inimigo tenta soprar mentiras, fazendo você acreditar que Deus desistiu. Mas é justamente aí que o amadurecimento acontece, porque o silêncio força a alma a decidir. Ou confia ou desiste. Não há meio termo. Padre Pio dizia que a paciência em meio ao silêncio é a forma mais pura de oração, e que aquele que resiste sem perder a esperança carrega em si o reflexo do próprio Cristo no Getsêmani. Em muitos de seus relatos, Padre Pio falava de longos períodos em que não sentia consolo algum, mesmo rezando. Ele chorava, implorava e parecia não ser ouvido. Mas em vez de se afastar, ele se aprofundava, transformava o vazio em altar. Ele entendia que o silêncio é o espaço onde Deus trabalha nas sombras, preparando respostas que só podem ser reveladas quando o coração está pronto. E é assim com todos nós. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, um tempo de alinhamento, em que Deus reorganiza o invisível antes de manifestar o visível. Pense nas vezes em que você esperou algo com todas as forças e nada aconteceu. Talvez, hoje, olhando para trás, perceba que aquele nada te salvou de algo, que o silêncio foi, na verdade, proteção, porque há pedidos que, se fossem atendidos no tempo errado, se tornariam ruína. O silêncio, então, se revela como uma misericórdia disfarçada. Padre Pio entendia isso e dizia que Deus fala mais através do silêncio do que por qualquer outra forma, porque é nesse espaço
que ele molda os corações para compreender o propósito. Esse é o ponto onde a fé encontra sua maturidade. Crer mesmo, sem sinais. Continuar mesmo sem garantias. Amar mesmo sem sentir. É um tipo de fé que não se alimenta de emoção, mas de convicção. Uma fé que não precisa de aplausos nem confirmações, apenas de entrega. E essa entrega muda tudo. Ela desloca a alma de uma posição de exigência para uma postura de confiança. É a diferença entre dizer "por que comigo" e "para que em mim". Quando essa mudança acontece, o silêncio deixa de ser dor e se torna aprendizado. Padre Pio via o silêncio como a linguagem do amor divino. Ele acreditava que Deus se cala não para nos afastar, mas para nos aproximar. É um gesto de confiança, como um mestre que observa o discípulo aplicar o que aprendeu. O silêncio é, portanto, um sinal de maturidade espiritual. Quando Deus fica em silêncio, Ele está te tratando como alguém capaz de caminhar sozinho, de sustentar a fé sem depender de milagres visíveis. Isso é o que mais o impressionava. Ver pessoas que, mesmo sem sentir nada, continuavam ajoelhadas, continuavam rezando, continuavam acreditando. E é assim que o amor verdadeiro é revelado. Não nos momentos de euforia espiritual, mas na quietude em que ninguém vê, quando a alma decide continuar mesmo cansada. Padre Pio dizia que esse é o amor que move o céu, o amor que permanece em meio à ausência, o amor que não exige, mas confia. E é justamente nesse amor silencioso que Deus realiza suas maiores transformações. Porque quando a voz dele parece distante, é o eco da fé humana que começa a ganhar força. Talvez o seu silêncio atual não seja um castigo, mas um convite, um chamado para perceber que Deus está te ensinando a caminhar com os olhos fechados, guiado apenas pela confiança. E isso é o ápice da fé. É o ponto em que a alma deixa de depender das evidências e passa a repousar nas promessas. Padre Pio dizia que esse tipo de amor é o que mais purifica, porque ele elimina o ego e nos faz enxergar o amor de Deus como algo absoluto, não condicionado às circunstâncias. O silêncio de Deus não é o fim, é o início de uma nova jornada interior, uma fase em que o coração é reeducado, a fé é refinada e o amor é testado, porque o silêncio é o terreno onde a transformação acontece. E se há algo que ele nos ensina, é que o amor que sobrevive ao silêncio é o amor que realmente conhece a Deus. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários apenas uma palavra: confiança. Essa é a chave que abre o coração no tempo do silêncio. E continue normalmente com a explicação. Há coisas na vida espiritual que parecem boas, mas que na verdade escondem uma verdade oculta. Nem tudo o que tem aparência de fé vem realmente de Deus. Padre Pio alertava constantemente sobre isso. Ele sabia que o inimigo é astuto e sabe se disfarçar de luz, usando o desejo humano por proteção e segurança para desviar o foco do que realmente importa. Há pessoas que seguram um rosário como se fosse um amuleto, mas esquecem que o poder não está nos objetos, e sim na fé que os move. Por isso, ele dizia com tanta firmeza: não é o rosário em suas mãos, é a fé em seu coração que move o céu. Essa frase carrega um peso enorme, porque revela a diferença entre praticar a fé e apenas imitá-la. Vivemos em um tempo em que muitos confundem espiritualidade com superstição. Acendem velas sem saber porquê, fazem orações repetidas sem sentir o que dizem, penduram medalhas ou símbolos esperando que afastem o mal, como se fossem escudos automáticos. Mas o verdadeiro escudo é o coração alinhado com Deus. Padre Pio explicava que a fé sem intenção é como uma lâmpada sem energia. Parece pronta, mas não ilumina nada. Ele via nos bastidores da vida espiritual o quanto as pessoas se apegavam a rituais vazios, acreditando que o ato externo bastava, quando o que realmente transforma é a disposição interna. O problema é que é mais fácil tocar um objeto do que confrontar o próprio coração. É mais simples acender uma vela do que perdoar. Mais cômodo usar uma medalha do que abandonar um pecado. E é por isso que muitos vivem cercados de símbolos religiosos, mas continuam se sentindo vazios. Padre Pio dizia que o coração do homem moderno está tão cheio de coisas que já não há espaço para Deus. Ele insistia:
Não é o símbolo que protege, é a obediência. Isso muda completamente a mentalidade, porque nos faz entender que fé não é colecionar objetos sagrados, mas cultivar uma relação viva com o Criador. Há uma linha muito fina entre devoção e dependência. Quando um objeto se torna um substituto da presença de Deus, ele deixa de ser um sinal de fé e passa a ser uma barreira espiritual. Muitos não percebem isso porque a intenção parece boa, mas o efeito é o oposto. A pessoa busca segurança no físico e perde a conexão com o invisível. Padre Pio via isso como uma forma de cegueira espiritual, uma distração perigosa. Ele sabia que a força da oração está na sinceridade e na entrega, não no formato ou na quantidade. Uma única oração feita com verdade tem mais poder do que 1000 palavras repetidas sem alma. Essa compreensão muda tudo. Quando o foco deixa de ser o objeto e se volta para a fé, as bênçãos fluem de maneira natural, porque Deus não se move por gestos automáticos, mas por corações dispostos. Padre Pio via a oração como uma ponte viva entre o homem e o céu. Ele dizia que toda vez que alguém ora com o coração aberto, o próprio céu se inclina para ouvir. Mas quando a oração é feita por costume, sem sentimento, é como se as palavras subissem e voltassem vazias. E o mais curioso é que, mesmo assim, Deus continua esperando. Ele não rejeita o orante distraído, apenas o convida a ir mais fundo, a transformar o hábito em comunhão. O mesmo acontece com os hábitos que parecem espirituais, mas escondem vaidade, medo ou necessidade de controle. Há pessoas que rezam para manipular situações, outras que jejuam apenas para provar algo a si mesmas, e sem perceber, transformam o espiritual em performance. Padre Pio chamava isso de fé de aparência, uma fé que impressiona por fora, mas não toca o céu. Ele não condenava ninguém, apenas lembrava que Deus vê o coração. E é justamente por isso que ele insistia tanto na pureza da intenção, porque quando o coração está limpo, até o gesto mais simples, uma lágrima, um suspiro, um pensamento silencioso, se torna uma oração poderosa. Essa é a verdade que poucos querem encarar. O espiritual não se mede por quantidade, mas por qualidade. Não é quantas vezes você reza, mas o quanto da sua alma está presente quando o faz. Padre Pio dizia que uma fé contaminada por superstição é como uma janela embaçada. A luz de Deus até tenta entrar, mas é bloqueada pelas sombras da dúvida e do medo. E é justamente aí que muitos perdem bênçãos sem entender o motivo. Porque Deus não se manifesta onde há dependência de coisas, mas onde há confiança nele. Há pessoas que carregam cruzes, terços, escapulários e imagens, e tudo isso pode ser bom se for expressão de amor e devoção sincera. Mas quando o objeto substitui o relacionamento, ele se torna um obstáculo. Padre Pio alertava: o símbolo deve te lembrar de Deus, não tomar o lugar dele. E essa frase resume o que muitos precisam compreender. O perigo está em transferir a fé para o que é visível, esquecendo que o verdadeiro poder vem do invisível. É por isso que tantas vezes as bênçãos parecem travadas, porque o coração está preso a práticas externas, quando o céu só responde a corações livres. Deus não quer que você tenha medo de perder algo sagrado se deixar de usar um objeto. Ele quer que você entenda que o sagrado está dentro de você. É ali que ele habita. É dali que vem o poder. Quando essa consciência desperta, algo muda profundamente. As orações ganham força, as decisões se tornam mais sábias e a vida espiritual deixa de ser um esforço e passa a ser uma comunhão. Padre Pio dizia que a fé não é um adereço, é uma escolha diária. Ela se manifesta nas atitudes, nas palavras, nas pequenas renúncias. Ele via o cotidiano como o verdadeiro altar, o lugar onde se prova o amor a Deus nas coisas simples. O modo como se fala, como se perdoa, como se trata o outro, tudo isso é mais valioso que qualquer ritual, porque o céu não responde à aparência da fé, mas à autenticidade dela. E é essa autenticidade que quebra cadeias, abre caminhos e traz bênçãos que nenhum objeto pode garantir. Há uma transformação real quando o ser humano entende isso. Ele para de buscar atalhos espirituais e começa a trilhar o caminho da verdade. Esse é o ponto de virada.
onde a fé deixa de ser uma rotina e se torna uma experiência viva. E é também o momento em que as bênçãos fluem de forma inesperada, porque a fé pura é como uma chave que abre portas que estavam trancadas há anos. É quando o espiritual deixa de ser teórico e passa a se manifestar nos detalhes, na paz, na clareza, na direção que antes não existia. Essa é a diferença entre superstição e fé verdadeira. Uma prende, a outra liberta. Uma cria medo, a outra gera confiança. E o mais bonito é que essa mudança não exige nada além de sinceridade. Quando o coração decide buscar a Deus por amor, tudo o resto se alinha. Os objetos voltam a ter o valor certo, as orações voltam a ter vida e os hábitos se transformam em gestos de comunhão. A fé, então, deixa de ser esforço e se torna respiração. É nesse ponto que Padre Pio dizia que o cristão amadurece, quando percebe que não precisa de provas para crer, apenas de presença. E essa presença não vem dos olhos, mas do interior. É ali, no silêncio do coração, que Deus habita e fala. É ali que as bênçãos começam. Se esse tema te tocou de alguma forma, escreve nos comentários a frase: "A minha fé é viva", porque é essa declaração que mantém a chama acesa e abre espaço para o que ainda está por vir, e continue normalmente com a explicação. Existem lugares que parecem silenciosos, mas que gritam espiritualmente, ambientes em que a alma sente um peso, mesmo que os olhos não vejam nada de errado. Padre Pio falava muito sobre isso. Ele dizia que há espaços onde a presença de Deus simplesmente não habita, e que o coração sensível à graça percebe isso quase de imediato. Lugares assim drenam a paz interior, como se roubassem a luz do espírito pouco a pouco. Donde no se nombra a Deus, el alma empieza a morir. Essa frase dele carrega uma revelação profunda. Quando o nome de Deus é esquecido, o ambiente se torna terreno fértil para a confusão, a ira e o medo. Há uma verdade oculta que muitos ignoram. A atmosfera espiritual de um lugar tem impacto direto sobre a mente, as emoções e até as decisões que tomamos. Padre Pio observava que não é preciso que haja algo visivelmente errado para que um espaço se torne pesado. Basta a ausência do sagrado. O silêncio de Deus num ambiente é como um eco de vazio. A pessoa entra bem e sai esgotada, sem saber o porquê. É o mesmo sentimento que se tem ao estar cercado de pessoas negativas, onde a energia parece densa, o ar fica pesado e até os pensamentos se tornam confusos. Essa é a consequência espiritual de permanecer em lugares onde Deus não é lembrado. Ele alertava que o ambiente físico pode influenciar o espiritual, mas que o espiritual também molda o ambiente físico. Lugares onde há fofoca, inveja, raiva, ganância ou soberba acabam sendo impregnados por essas forças. São espaços que aos poucos apagam a graça. Padre Pio dizia que o inimigo gosta de trabalhar nos bastidores desses ambientes, disfarçando o mal sob uma aparência de normalidade. Por isso, é tão importante discernir onde colocamos os pés e o coração, porque há lugares que parecem inofensivos, mas servem como portais de distração e desequilíbrio. A mente humana é sensível à vibração do ambiente. Quando um lugar carrega dor, rancor ou desordem, o espírito sente antes mesmo que a razão perceba. E é por isso que Padre Pio insistia tanto no cuidado com o que se escuta, se vê e se fala. Ele dizia que cada palavra dita sem amor muda o ar ao redor e que cada pensamento negativo lançado sem controle cria uma espécie de sombra que afeta tudo à sua volta. O mesmo acontece em casas onde há discussões constantes, ofensas, ingratidão ou falta de oração. Aos poucos, a presença divina se afasta e o vazio espiritual toma forma. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando um lar é consagrado a Deus, até o silêncio se torna sagrado. Padre Pio dizia que a casa onde se reza o rosário se torna um refúgio para os anjos. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Cada canto do ambiente é tocado pela vibração da oração, e isso muda completamente a atmosfera. É como se o ar se tornasse leve, a paz se espalhasse pelas paredes e o mal não encontrasse lugar para permanecer. Ele falava com firmeza: há casas que brilham aos olhos de Deus
e há outras que parecem apagadas. O brilho não vem do luxo, mas da presença. Não depende da aparência, mas da energia que ali circula. Padre Pio via além do visível. Ele sabia que o que realmente define a pureza de um ambiente é o que se fala, o que se pensa e o que se cultiva dentro dele. Por isso ele advertia seus fiéis: evitem os lugares onde o nome de Deus é motivo de zombaria, porque onde não há respeito pelo sagrado, o mal se sente em casa. A grande questão é que muitas pessoas não percebem o quanto o ambiente influencia o estado espiritual. Frequentam espaços que alimentam o ego, o orgulho e o desejo, e depois se perguntam por que a alma está cansada. Padre Pio dizia que há locais que parecem convidativos, mas que espiritualmente são desertos, bonitos por fora, mas áridos por dentro. O mesmo vale para certas companhias. Há pessoas cuja presença ilumina e outras que obscurecem, nem sempre por maldade, mas porque carregam feridas, energias e intenções que afetam o todo. O discernimento, portanto, é um dom essencial. Saber onde estar, com quem estar e o que permitir entrar no próprio espaço é uma das decisões mais espirituais que se pode tomar. Padre Pio dizia que até o olhar carrega força, que os lugares guardam memórias e que o mal gosta de se esconder onde a atenção é relaxada. Ele recomendava que cada pessoa abençoasse o ambiente em que vive, que trouxesse o nome de Deus para dentro da rotina, que fizesse do próprio lar um território protegido, porque o mal não precisa de portas abertas, apenas de descuido. Esse tipo de cuidado não é superstição, é sabedoria espiritual. É compreender que o ambiente não é neutro e que o coração humano absorve o que o cerca. A mente se contamina com o que ouve, o corpo com o que toca, o espírito com o que aceita. Padre Pio via nessa verdade uma oportunidade de transformação. Ele dizia que quando o ser humano decide purificar o ambiente onde vive, a própria alma começa a ser purificada também. O que está ao redor reflete o que está dentro, e o que está dentro molda o que está ao redor. É um ciclo. Quando há ordem espiritual, a vida flui com mais leveza. As decisões se tornam mais claras, a mente mais equilibrada, e até o corpo sente o reflexo da paz. Mas quando o ambiente é caótico, o interior se torna confuso. E isso não é apenas psicológico, é espiritual. Padre Pio entendia que o invisível governa o visível e que toda transformação começa com uma escolha consciente de cuidar da presença divina nos espaços que habitamos. Essa escolha define o tipo de energia que nos acompanha, o tipo de paz que sentimos e o tipo de graça que atraímos. Ele costumava contar histórias de pessoas que não entendiam por que se sentiam mal em certos lugares. A resposta era sempre a mesma: onde não há oração, o espírito se sente órfão. Deus nunca força sua presença. Ele espera ser convidado. E quando um espaço o acolhe, ele transforma tudo. Até o ar parece respirar em ritmo diferente. Padre Pio via isso não como misticismo, mas como realidade espiritual profunda. Donde não se nombra a Deus el alma empieza a morir. Essa frase é mais do que um aviso, é um mapa. Mostra que sem Deus, tudo o que é vivo começa a perder cor. Por isso, ele insistia para que cada pessoa se tornasse guardiã da graça no lugar onde vive, que cada palavra dita em casa fosse como uma semente lançada em terra fértil, que o lar fosse não apenas abrigo físico, mas também espiritual, porque o ambiente onde se vive reflete a alma, e a alma, por sua vez, colore o ambiente. Essa é a verdade que muda a percepção sobre o cotidiano. Nada é neutro, tudo vibra, tudo comunica, tudo toca o invisível. Padre Pio acreditava que manter a presença de Deus nos lugares é como manter acesa uma chama no meio da escuridão. Ela ilumina, aquece, protege e guia. Mesmo pequena, essa chama é o suficiente para que as sombras recuem. E é por isso que ele dizia que as casas que vivem em oração são como pequenas luzes no mundo, discretas, mas poderosas. Elas não apenas protegem quem mora ali, mas também irradiam paz para além das paredes. E é interessante perceber como isso se aplica a todos os aspectos da vida. O ambiente de trabalho, as amizades, os lugares que frequentamos, todos influenciam o estado da alma. Há locais que inspiram e outros que esgotam. Há conversas que elevam e outras que corrompem.
Tudo comunica algo, e o segredo está em aprender a reconhecer a presença ou a ausência de Deus em cada um desses espaços. É um exercício constante de discernimento, uma jornada de sensibilidade espiritual. Padre Pio via isso como uma das maiores provas de maturidade da fé. Aprender a escolher os ambientes que fortalecem a alma, porque onde o nome de Deus é lembrado, a graça floresce. Onde ele é esquecido, o coração começa a enfraquecer. A presença divina não é um detalhe, é o oxigênio da alma. Sem ela, tudo se apaga lentamente até que a fé se torna apenas lembrança. Se essa mensagem te fez refletir, escreve nos comentários a frase: quero manter a presença de Deus onde estou. Porque essa é a decisão que reacende a luz interior e mantém viva a chama da graça. E continue normalmente com a explicação. Há um tipo de batalha que ninguém vê, mas que acontece dentro de quase todos nós. É a luta silenciosa entre o amor a Deus e o desejo de ser aceito pelo mundo. Padre Pio chamava isso de o dilema do coração dividido. Aquele estado em que a alma quer o céu, mas os olhos continuam presos à terra. Ele dizia, com a firmeza de quem enxerga além das aparências: não podes servir a dois senhores. Ou o céu te guia, ou o mundo te arrasta. Essa frase soava como uma espada cortando as ilusões humanas, porque revelava uma verdade que todos tentam evitar. Não existe neutralidade espiritual. Ou se caminha em direção à luz, ou se é lentamente puxado pela sombra. É uma contradição comum e quase imperceptível. A pessoa ora, busca a presença de Deus, mas ao mesmo tempo alimenta a necessidade de aprovação, o desejo de ser vista, reconhecida e admirada. Vive tentando equilibrar a fé com o aplauso, o espiritual com o mundano. Padre Pio via isso com clareza e dizia que o coração dividido é como uma casa com duas portas abertas. O vento entra por um lado e sai pelo outro, e nada permanece. O amor de Deus não encontra repouso onde há indecisão. Ele ensinava que o problema não está em viver no mundo, mas em pertencer a ele. Porque quando a mente se deixa dominar pela lógica da aparência, a fé começa a enfraquecer. É como uma chama pequena exposta ao vento. Continua acesa, mas instável. E o mais perigoso é que essa oscilação se disfarça de equilíbrio. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: é preciso dosar ou é preciso se adaptar? Padre Pio chamava isso de o auto-engano da fé moderna, a tentativa de servir a Deus sem abandonar os confortos do mundo. Nos bastidores da vida espiritual, esse conflito se revela nas pequenas decisões diárias, quando se escolhe o que agrada aos outros em vez do que agrada a Deus, quando se prefere o silêncio para não parecer fanático, quando se deixa de fazer o bem por medo do julgamento. São gestos sutis, mas que moldam a direção da alma. Padre Pio costumava dizer que o diabo não precisa destruir a fé de ninguém, basta enfraquecê-la até que se torne irrelevante. E é exatamente isso que acontece com quem tenta servir a dois senhores. O coração perde foco e a graça se esvai lentamente, sem ruído, como areia escorrendo entre os dedos. Ele confrontava seus seguidores com perguntas diretas: o que te move mais, o olhar de Deus ou o olhar das pessoas? Essa era a linha que definia o tipo de amor que habitava o coração, porque quem busca a aprovação do mundo, mesmo sem perceber, vai se moldando à sua lógica. A verdade se torna incômoda, o bem se torna relativo e o sagrado se dilui em conveniências. Padre Pio via nessa postura o maior obstáculo da vida espiritual, o medo de desagradar os homens, quando na verdade o que mais deveria nos preocupar é entristecer o Espírito de Deus. Ele sabia que essa tensão é constante. Amar a Deus exige renúncia, e renunciar implica perder algo que o mundo valoriza: status, conforto, prestígio. É o tipo de decisão que dói, mas liberta, porque enquanto a alma estiver dividida, ela jamais encontrará paz. A dualidade espiritual cria uma espécie de ruído interior que rouba o descanso da fé. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo fazendo o bem. Amam a Deus, mas querem controlar a forma como são vistas. Rezam, mas também competem. Servem, mas esperam reconhecimento. Padre Pio chamava isso de fé cansada.
um estado em que a alma tenta sustentar dois mundos dentro de si. Essa contradição, segundo ele, é uma das mais sutis armadilhas espirituais, porque o inimigo não tenta sempre destruir a fé com tentações escandalosas. Às vezes ele apenas a mistura com intenções humanas. Basta um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, um pouco de medo, e o coração já se divide, e o que é dividido perde força. Padre Pio explicava que o coração humano foi criado para amar com inteireza. Quando esse amor é repartido entre o céu e a terra, a alma entra em colapso. Ela ora pedindo paz, mas cultiva o que a destrói. Ele usava exemplos simples para explicar isso. Dizia que é como quem tenta olhar para o sol e para o espelho ao mesmo tempo. Um cega, o outro ilude. O mundo reflete o brilho, mas não o produz. É um brilho temporário, uma luz que dura pouco e deixa o olhar cansado. O amor de Deus, por outro lado, é permanente, profundo e transforma. Mas ele só se revela quando há entrega total. E é exatamente isso que o mundo teme, a entrega. Porque entregar-se significa deixar de controlar, e o ser humano moderno tem pavor de perder o controle. A mentalidade que Padre Pio queria despertar era a da escolha consciente. Ele dizia que o amor não se mede por palavras, mas por decisões. Amar a Deus é uma escolha que se renova todos os dias, nas pequenas coisas, na paciência com quem irrita, na humildade diante da crítica, na honestidade quando ninguém vê. Ele via grandeza espiritual em gestos simples e fraqueza disfarçada em grandes discursos. O mundo fala de amor, mas vive de vaidade, dizia ele, lembrando que a diferença entre um e outro está na intenção. Essa verdade pode ser desconfortável, mas é libertadora, porque enquanto o coração buscar duas direções, viverá em conflito. E quando a pessoa finalmente entende que agradar a Deus é melhor do que agradar ao mundo, tudo muda. As relações mudam, as escolhas mudam, até o olhar muda. O que antes era perda passa a ser libertação. Padre Pio via isso como uma transformação de mentalidade, o ponto em que a alma deixa de lutar contra a renúncia e passa a enxergar nela um caminho para a paz. Mas há um detalhe que ele fazia questão de destacar. Esse processo não acontece de forma automática. O mundo insiste o tempo todo em seduzir o coração. São as vozes que dizem, não exagere, todo mundo faz isso. Não há problema em ceder um pouco. E é assim, com pequenas concessões, que o coração se divide de novo. Por isso Padre Pio repetia, não pode servir a dois senhores. Não é uma ameaça, é um aviso, um lembrete de que a paz só habita onde o amor é inteiro. O impacto dessa verdade é profundo, porque nos força a olhar para dentro. Quantas vezes a gente finge estar firme, mas sabe que está dividido? Quantas vezes dizemos Deus em primeiro lugar, mas no fundo há algo que ainda ocupa esse trono? O medo, o desejo de ser aceito, o orgulho de parecer bom. Padre Pio dizia que o coração dividido é como uma chama tremulante, parece viva, mas qualquer vento a apaga. Por isso, ele insistia tanto na entrega, na integridade e na fidelidade, porque só o amor indivisível é capaz de suportar as provas e continuar, aceso mesmo na escuridão. E talvez essa seja uma das maiores revelações da vida espiritual. O amor a Deus não compete com o mundo, ele o transcende. Ele muda a forma de ver tudo, as perdas, as esperas, os aplausos e até o silêncio. Quem ama de verdade não precisa provar nada, apenas permanecer fiel. Padre Pio sabia que a alma que escolhe o céu pode até ser ferida, mas jamais será vazia. Ela vive em paz, mesmo quando o mundo a rejeita, porque já não depende de aprovação humana para existir. Se essa reflexão te tocou, escreve nos comentários a frase, quero um coração inteiro, porque é nessa decisão silenciosa que começa a verdadeira transformação interior. E continue normalmente com a explicação. Voltar ao amor verdadeiro não é um caminho de grandes gestos, mas de pequenas decisões feitas em silêncio. Padre Pio dizia que a alma que busca sinceramente a Deus precisa aprender a amá-lo, mesmo quando não sente nada. E é justamente aí que começa a transformação, quando o amor deixa de depender da emoção e passa a se sustentar pela fé. Ele costumava dizer que falar com Deus quando o coração está frio é uma das formas mais puras de oração.
porque nesse instante o amor já não busca consolo, busca fidelidade. É fácil amar quando tudo flui, quando há sinais e milagres. O verdadeiro desafio é permanecer quando o céu parece em silêncio. Essa é a parte da jornada espiritual que separa o amor passageiro do amor eterno. O amor que pede é humano, o amor que se entrega é divino. Padre Pio vivia isso todos os dias. Ele enfrentava dores intensas, noites sem descanso e provações que poucos suportariam, mas continuava rezando com a mesma serenidade. El amor verdadeiro no pide, se entrega. Essa frase era como um espelho do seu coração. Ele acreditava que cada dor oferecida a Deus se transformava em bênção e que o sofrimento aceito por amor não é perda, é semente. Oferecer as dores como oração é um ato de coragem e também um segredo espiritual que poucos entendem. O mundo ensina a fugir da dor, mas Deus ensina a transformá-la. Padre Pio chamava isso de a alquimia do amor, o processo de pegar aquilo que te fere e entregar como prova de amor, acreditando que algo maior está sendo construído a partir disso. Ele dizia que quem aprende a sofrer com amor já não precisa de recompensa, porque o próprio sofrimento se torna fonte de união com Cristo. É nesse ponto que o coração deixa de pedir e começa a doar. Mas para viver essa entrega, é preciso limpar o ambiente interior. O coração é como um altar, e se esse altar estiver cheio de distrações, mágoas e medos, o amor verdadeiro não encontra espaço para florescer. Padre Pio insistia que a limpeza espiritual começa nos pensamentos. Ele comparava a mente a uma casa. Se as janelas estão fechadas, o ar se torna pesado. Se estão abertas, a luz entra. Da mesma forma, quando a alma se abre à presença de Deus, tudo começa a se reorganizar. As dores ganham sentido, as lembranças se purificam e até as emoções se tornam mais leves. Esse processo exige sinceridade. Não se trata de apagar o passado, mas de purificá-lo. É permitir que Deus entre nas memórias, nos arrependimentos, nas feridas antigas e as transforme em aprendizado. Padre Pio dizia que a alma que tenta esconder suas feridas de Deus jamais será curada, porque a graça só age naquilo que é revelado. Por isso, ele aconselhava seus fiéis a falarem com Deus como se falassem com um amigo, sem máscaras, sem formalidades, sem medo. Ele acreditava que a honestidade é a língua da fé. Há uma verdade oculta nessa prática. Quando a pessoa começa a abrir o coração em oração, ela não muda apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e até fisicamente. A mente se acalma, o corpo se ajusta, o olhar muda. É como se tudo em volta ganhasse outro ritmo. Padre Pio via isso como um reflexo da graça. Quando a alma se harmoniza com o amor, tudo o mais entra em ordem. O lar fica mais leve, as relações se tornam mais pacíficas e o ambiente ao redor começa a refletir a paz interior. Ele também falava da importância de cuidar do espaço físico, porque o ambiente reflete o estado do espírito. Um lar desorganizado, cheio de ruído, é um espelho de uma mente inquieta. Por isso, recomendava que as pessoas fizessem do próprio lar um lugar de oração. Não precisava ser um mosteiro, apenas um espaço onde o nome de Deus fosse lembrado. Padre Pio dizia que, onde há oração sincera, o ar se torna mais puro, e onde há amor, o mal não se sustenta. Ele acreditava que a espiritualidade não está apenas nas igrejas, mas também nas pequenas atitudes que consagram o cotidiano. A volta ao amor verdadeiro passa então por 3 dimensões: a mente, o coração e o ambiente. É preciso limpar os pensamentos de negatividade, o coração de orgulho e o lar de distrações. Cada uma dessas ações abre espaço para que o amor divino volte a ocupar o centro. Padre Pio ensinava que o amor não é um sentimento que aparece, é uma construção diária. Ele se constrói na paciência, no perdão, na caridade silenciosa. Ele via o amor como um fogo que precisa ser alimentado com pequenas brasas, gestos simples, mas constantes. Esse tipo de amor é o que transforma o ordinário em extraordinário. Quando uma pessoa decide amar assim, tudo ao redor muda de tom. As mesmas situações ganham um novo significado. Os mesmos desafios passam a ter outro peso. Padre Pio dizia que o amor verdadeiro não elimina as cruzes, mas faz com que elas floresçam. Isso não é romantizar a dor, é revelar seu
Propósito. A cruz não é o fim, é o ponto de encontro entre a entrega humana e a vontade divina. Ele acreditava que cada vez que alguém escolhe amar apesar da dor, o céu se abre um pouco mais. E essa escolha é feita em silêncio, nas pequenas coisas, ao perdoar, ao suportar sem reclamar, ao ajudar sem ser notado. Padre Pio via grandeza nisso. Dizia que o amor verdadeiro não precisa ser grandioso para ser eterno, basta ser sincero, porque o amor que se entrega sem esperar nada de volta, nunca morre, ele se multiplica. Há um detalhe interessante nessa visão. O amor verdadeiro não é cego, ele é consciente. Ele enxerga as falhas, as limitações e as imperfeições, mas escolhe permanecer. Padre Pio dizia que Deus não quer corações perfeitos, quer corações inteiros. E o amor inteiro é aquele que entende que tudo tem um propósito, até as quedas, porque às vezes é caindo que a alma aprende a se levantar com mais humildade. Essa jornada de retorno ao amor verdadeiro é, acima de tudo, um processo de reconciliação com Deus e consigo mesmo. É entender que a fé não é um refúgio para fugir do mundo, mas uma força para transformá-lo a partir de dentro. Padre Pio via o amor como uma corrente invisível que liga o céu e a terra, e acreditava que quanto mais alguém ama com pureza, mais próximo está do coração de Deus. E talvez essa seja a maior revelação que ele deixou. O amor verdadeiro não depende de sentir, mas de decidir. É um compromisso com o bem, mesmo quando não há retorno. É um sim silencioso que se repete todos os dias. E quanto mais se vive esse amor, mais se percebe que ele é o motor da existência. É ele que cura, que liberta, que sustenta e que dá sentido ao que parece impossível. Padre Pio dizia que o amor é o idioma do céu, e quem aprende a falá-lo começa a enxergar o mundo de outro jeito. As dores se tornam degraus, as esperas se tornam lições, e até o silêncio se torna resposta. Porque, quando o amor é verdadeiro, ele não se limita a pedir, ele se oferece, e essa entrega é o que faz o impossível acontecer. Se esse tema te tocou, escreve nos comentários a frase: quero viver o amor que se entrega. Essa é a semente de uma nova mentalidade espiritual, uma decisão que reacende o que o tempo não pode apagar, e continue normalmente com a explicação. Porque quando a alma aprende a se doar sem esperar, o amor deixa de ser sentimento e se torna uma força que sustenta. Padre Pio dizia que esse tipo de entrega é a que realmente transforma o ser humano, por dentro. É o ponto em que o coração se abre para algo muito maior do que o próprio desejo. Ele explicava que o amor que pede permanece preso à necessidade, mas o amor que oferece se liberta. É uma mudança de mentalidade, uma virada silenciosa, em que a pessoa deixa de medir o amor pelo que recebe e começa a reconhecê-lo pelo impacto que produz nos outros. É curioso como essa verdade se revela nos bastidores da vida diária. Às vezes, o gesto mais pequeno, aquele que ninguém vê, é o que mais ecoa no céu. Um sorriso oferecido a quem te feriu, uma palavra dita com paciência, quando o impulso seria responder com dureza, são nessas escolhas que o amor verdadeiro se constrói. Padre Pio acreditava que o amor autêntico é feito de decisões diárias, não de grandes promessas. Cada vez que escolhemos amar em vez de julgar, compreender em vez de exigir e agradecer em vez de reclamar, a alma se aproxima um pouco mais de Deus. Mas ele também advertia: amar verdadeiramente custa, e é justamente esse preço que o torna real. O amor não se mede pela ausência de dor, mas pela capacidade de permanecer mesmo quando dói. El amor verdadeiro no pide, se entrega, repetia ele, lembrando que o amor que vem do alto não é sentimentalismo, é sacrifício que gera vida. Essa é a verdade oculta que poucos percebem. Amar é um ato de coragem, é continuar ofertando mesmo quando o coração está cansado, é confiar que, no invisível, Deus está transformando aquilo que parece pequeno em algo eterno. A jornada de volta ao amor verdadeiro passa por purificação. Padre Pio dizia que Deus precisa limpar o coração das intenções misturadas antes de enchê-lo com seu amor. Por isso, às vezes, a alma passa por períodos de solidão e secura espiritual. É nesse tempo que o amor amadurece. O sentimento dá lugar à decisão e a fé se torna uma chama estável.
Ele comparava esse processo a um metal sendo purificado no fogo. O calor não destrói, apenas remove o que é impuro. Assim também é o amor quando passa pelas provas, mais limpo, mais forte, mais luminoso, e essa purificação se reflete em cada esfera da vida. Quando o amor de Deus toma o centro, até as relações humanas mudam. Os vínculos deixam de ser baseados na carência e passam a se sustentar na verdade. Padre Pio dizia que o amor espiritual não prende, liberta, não controla, orienta. Ele acreditava que amar é permitir que o outro também cresça, mesmo que esse crescimento te desafie. Essa mentalidade transforma tudo, porque o amor puro não busca posse, busca propósito. Há uma dimensão silenciosa e poderosa nisso. O amor que se doa atrai a presença de Deus de forma natural. Padre Pio observava que onde há amor genuíno, o mal não tem força para permanecer. A vibração espiritual muda, o ambiente se enche de paz e a vida começa a fluir com outra harmonia. Esse é o verdadeiro milagre, não algo espetacular, mas a transformação do ordinário em sagrado. O lar se torna um refúgio, o trabalho ganha sentido e até os problemas se tornam oportunidades para praticar a paciência e a entrega. Ele via o amor como a base de todas as virtudes. Sem ele, até a fé se esvazia e as boas ações se tornam apenas hábito. O amor é o motor invisível por trás da oração, da esperança e da paz. Padre Pio costumava dizer que uma alma cheia de amor é como uma lâmpada que não precisa de elogios para brilhar. Ela simplesmente ilumina. E essa luz tem impacto, alcança quem passa, aquece quem se aproxima e revela o caminho de quem anda perdido. Desse amor começa na relação com Deus, mas não termina aí. Ela se expande em direção a tudo e a todos. É impossível amar a Deus e não ver o reflexo desse amor nas pessoas ao redor. Padre Pio ensinava que o amor verdadeiro tem um poder restaurador. Ele cura feridas antigas, reconcilia o que estava dividido e devolve à alma a serenidade que o mundo não pode dar. Por isso, ele insistia tanto em que cada pessoa fosse portadora de amor, mesmo que em silêncio, mesmo que sem reconhecimento. Essa é a verdadeira revolução espiritual. Transformar o mundo não através de discursos, mas de atitudes impregnadas de amor. Padre Pio sabia que cada ato de bondade gera um efeito em cadeia, uma reação de luz que se espalha além do que podemos imaginar. Ele acreditava que Deus não mede o tamanho do gesto, mas a intenção com que é feito. E é por isso que o amor é a oração mais poderosa, porque fala uma linguagem que o céu entende sem palavras. Em momentos de fraqueza, ele aconselhava: não te canses de amar. Mesmo quando o amor parece inútil, ele nunca é desperdiçado. Essa frase é um lembrete de que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma. Às vezes, ele se transforma em força, às vezes em perdão, às vezes em paz. É uma energia divina que se move por dentro e se reflete por fora. Voltar a esse amor é voltar ao essencial, é abandonar o peso do orgulho e da autoproteção e permitir que Deus guie cada emoção, cada decisão, cada palavra. É um processo lento, mas inevitável, porque o amor é a vocação mais profunda de toda a alma humana. E quando se decide viver dessa forma, algo muda de maneira irreversível. A vida ganha propósito, o sofrimento ganha sentido e a presença de Deus deixa de ser uma ideia para se tornar uma experiência constante. Padre Pio dizia que no fim tudo se resume a isso: amar. Amar quando é fácil e principalmente quando é difícil, porque o amor é a única linguagem que o tempo não apaga e que atravessa todas as dores. É a resposta silenciosa para os grandes mistérios e o caminho mais curto entre a alma e Deus. Se essa mensagem tocou você, escreve nos comentários a frase: o amor é a minha resposta, porque é nesse simples reconhecimento que a alma começa a se alinhar de novo com o que é eterno e continue normalmente com a explicação. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou um espaço dentro de você, e isso já é um sinal de que Deus está trabalhando no seu coração de forma silenciosa, mas real. O que falamos hoje não é só reflexão,
É um convite para continuar essa jornada de transformação, um passo de cada vez, com fé e constância. Se esse conteúdo te fez bem, deixa o seu like agora, não por costume, mas como um gesto de gratidão por tudo o que você sentiu enquanto assistia. É esse simples clique que ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir o mesmo que você ouviu hoje. E me conta aqui nos comentários, escreve: "Tô com você até o fim. Assim eu sei que você caminhou junto até esse momento e que quer continuar crescendo espiritualmente comigo." A sua presença aqui é o que mantém viva essa corrente de fé que a gente tem construído juntos. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aqui do lado. Ele complementa tudo o que a gente conversou hoje e pode ser exatamente a resposta que você estava esperando. Clica e continua comigo por lá, porque o que vem a seguir, eu tenho certeza, vai tocar ainda mais fundo no seu coração.